Olá, querido líder de sucesso, a graça e a paz. Que bom estar com você mais uma vez e agora em um quadro novo em nosso canal. Estou muito animado para esse quadro. Nós estamos iniciando o Bate-Papo Liderança. Vai ser um quadro onde iremos trabalhar muitas questões que envolvem o ministério de uma forma geral, questões que envolvam célula, discipulado e também a sua vida, porque princípios de liderança tocam em todas as áreas da nossa vida. Então estou muito animado, vai ser um tempo precioso demais e vai estar comigo nesse novo quadro, nosso querido pastor Wilson, que é coordenador aqui da nossa equipe no Liderança de Sucesso. Ele que é responsável em receber toda a demanda de dúvida de pastores que vem pelo Instagram, pelo YouTube, pelo nosso WhatsApp. Ele está aqui coordenando a nossa equipe de mentoria que ajuda pastores também. Então, tudo aquilo que nós estamos recebendo de dúvida desses pastores e desses líderes, nós vamos compartilhar com vocês aqui. Vai ser bom demais. E aí, meu querido Will, tudo beleza pura? Como é que você está? Está animado para esse quadro? Eu estou animado demais, pastor, viu? Acho que a gente vai poder amplificar e alcançar mais pastores ainda, né? Já tem uma galera que nos busca aqui, que procura, agora vai alcançar um O que eu estou muito feliz desse quadro é que é coisa prática. A gente vai receber aqui as dúvidas, aquilo que envolve o seu dia a dia e papum, assim, uma resposta na prática, dizendo para você exatamente como nós temos feito aqui, como nós temos aplicado na nossa igreja, em nossas células, no nosso discipulado. E se for alguma coisa que eu não estou aplicando ainda, com certeza eu estou estudando sobre isso, eu vou dizer para vocês o que eu estou estudando. Puxa vida, eu estou animadíssimo demais. Então, vamos lá. Eu tenho uma relação de perguntas aqui que o Will veio anotada, que já está acumulando já um tempão desses pastores e líderes, e nós vamos iniciar ouvindo aí uma delas. Manda pra gente aí, Will. Bom, o pastor perguntou pra gente o seguinte: qual seria o melhor lugar para ele ministrar a célula protótipo? E acho que seria interessante também explicar para essa nossa audiência o que é, né, uma célula protótipo, porque tem muita gente assistindo. Bom, vou falar sobre isso daí, mas qual seria o melhor lugar para ele aplicar? Para ele ministrar a célula protótipo e começar. Ah, tá, entendi. Possivelmente ele deve estar falando se ele iniciaria essa célula protótipo na casa de um irmão, na igreja, na casa dele. Legal. Exatamente. Bom, a célula protótipo, ela é de extrema importância para que a transição de uma igreja que vem num modelo convencional para um modelo de célula seja bem sucedido. Se você erra na célula protótipo, que é a primeira célula, é aquela que vai estabelecer o modelo das outras células, aí você já começa uma transição com problema. E eu vejo, Will, que com todos esses pastores que a gente ajuda já, são mais de 15 anos que nós iniciamos a nossa transição, temos ajudado pastores. Eu vejo que muitos travaram na transição, não conseguiram avançar e o erro foi cometido lá na protótipo. Exatamente isso daí. Né? Exatamente. Então, a célula protótipo, ela vai estabelecer qual é o DNA correto para que as outras células possam estar se multiplicando com esse DNA. E onde que é o lugar? Respondendo à pergunta desse pastor, eu acredito que o melhor lugar a se fazer a célula protótipo é a casa do pastor. É isso aí. A primeira célula nossa começou na minha casa e hoje pastores que eu tenho na equipe eram membros da minha célula e nem líderes naquela época não eram, foram pessoas que foram chegando. Pastor Alex, por exemplo, chegou, não era pastor e hoje ele é pastor na nossa equipe e começou na minha célula em casa. Pastor Aderbal, na minha célula em casa. Pastor Carlos Araripe, na minha célula lá em casa. Então, a casa do pastor, para mim, respondendo essa pergunta, eu acredito que ela é o lugar ideal para começar a célula protótipo. Ah,
Não dá para ser na casa do pastor por algumas situações, talvez o espaço é pequeno, é distante da igreja. Então, eu faria, em segundo lugar, na casa de um outro líder que seja influente na igreja. Perfeito. Por que você acha que tem que ser na casa de um outro líder que seja influente na igreja se não for na casa do pastor? Porque eu acredito que a igreja ela vai precisar de uma referência. Exato. Então, se é um camarada que ele é um líder de influência na igreja, isso vai ajudar demais as outras pessoas a abrirem a porta da sua casa e acontecerem células lá também. Então, em terceiro lugar, se não pode ser na casa do pastor e nem tem um líder influente para ser, então eu faria ou na casa de uma outra pessoa que abriu, ou até mesmo na igreja. Mas dá para começar uma célula protótipo nesses 3 ambientes. O lugar mais, na minha opinião, o lugar que seria mais importante seria a casa do pastor. É isso daí. Muito, muito bom, pastor. Agora, é interessante, né? Eu sempre vi pastores que eles passaram para a gente com dificuldade, talvez tenha essa pergunta aí em algum lugar, mas já vou aproveitar aqui e antecipar. Com dificuldade de pessoas abrirem a porta da sua casa para uma célula. Nossa. Aí eles falam assim, pastor, não sei o que eu faço, porque as pessoas não querem abrir a porta da sua casa, é muito difícil ter as pessoas querendo que uma célula aconteça. E eu escuto e faço a seguinte pergunta. E lá na sua casa, pastor, tem uma célula? Aí, o que algum pastor já falou para você? Já pegou uma situação assim? Já. E aí? Ele falou que na maioria das vezes ele não tem a célula. Mas por que não tem? Alguns alegam que a casa é pequena, outros porque não se sentem à vontade de receber pessoas de fora. Não, dá um montão de desculpa, né? Não, pastor, lá é difícil na minha casa. Pois é, essas mesmas desculpas, essa mesma dificuldade que você tem na sua casa, as pessoas, elas também enfrentam. É verdade. Agora, se essa galera, pastor, vê que você tá ali com a porta da sua casa aberta, cara, eu enfrento porque é pro reino de Deus. A minha casa, ela tá aqui para servir o reino de Deus, para servir as pessoas. Os irmãos vão olhar isso e vão falar, eu vou abrir a porta da minha casa também. Hoje na minha casa funcionam 2 células, uma de adulto e uma de adolescente. Mas já teve uma época na minha casa que funcionaram 4 células. Parecia que era culto, né, na minha casa. Eu tinha célula, uma de homens, eu tinha uma célula de mulheres, eu tinha uma célula de crianças e uma célula de jovem. 4 células, amigão, na minha casa. Então você imagina como é que era. Você tem quantas células na sua casa? Eu tenho uma célula de adulto. Ainda uma, né? Então eu imagino que essa é a maneira certa para você começar uma célula protótipo. Começa uma célula na sua casa, pastor. Cara, isso daí vai ajudar demais. Vai sim. Beleza, pura? Muito bom, muito bom. Tem uma segunda pergunta aqui. Vamos lá? Manda bala. Tá. Ele está perguntando aqui qual é o tempo certo da célula protótipo até a multiplicação daquela primeira equipe, daquele primeiro casal, daquele primeiro junção ali de pessoas que estão com o pastor no início da transição. Qual é o tempo? Tudo vai depender muito de como são essas pessoas que estão ali na célula. Sim. Né? Cada caso vai ser um caso. A gente está sempre avaliando isso. No meu caso, a minha célula protótipo, eu acredito que em menos de um ano, talvez 8 meses, eu ali multipliquei já umas 6 células. Porque a galera que estava comigo, eles absorveram meu coração, Will. Nessa época você não estava aqui, né? Infelizmente. Da equipe toda aqui, ele é o mais novato na história. Eu sou o Nutella, da equipe pastoral, ele é o novato. Por isso que eu estou dando aqui uma chance para botar ele mais para perto aqui. E aí o que acontece? Eu multipliquei ali, eu acho que em 8 meses, foram 6 células depois, porque a galera estava com o coração, eles estavam tão apaixonados quanto eu.
pessoal que está numa célula protótipo, né? Você está começando a sua célula, o seu trabalho, e essa galera pegou a visão, pastor, e eles estão apaixonados igual o pastor tá, eles estão querendo ganhar almas, cuidar bem delas, formar discípulos, já sabem bem o que é célula, isso acontece rápido. E mais de uma multiplicação, não só uma, várias multiplicações. Agora, se essa célula protótipo, ela é uma célula onde tem um pessoal que está resistente, não quer trabalhar com célula, o pessoal está ali para ver o que está acontecendo, então vai demorar um pouco mais, porque o desafio do pastor nesse caso é ele conseguir ganhar gente nova, porque gente nova vem com a mente virgem. Você sabe o que é o cara com a mente virgem? É o cara sem vício de nada, né, pastor? O cara com a mente... Gente, né, ó, ganhar gente para sua célula, Léo, com a mente virgem é bom, hein? Porque o cara, ele tá ali para absorver aquilo que você vai ensinar. Ele não vem com um monte de vício religioso, tal, tal. Você está ensinando para ele, passando, transmitindo para ele a visão, cara, é maravilhoso. Então, se esse pastor, ele não tem uma galera apaixonada, ele vai ter que ganhar pessoas novas, e é um processo que pode ser um pouquinho mais longo. Mas também a hora que o negócio pega, se ele fizer um trabalho legal, se ele estiver fazendo o nosso curso do Célula na prática, se conhecer como é que funciona o discipulado na prática, aí ele arrebenta a boca do balão. Aí arrebenta a boca do balão. Mas, então, depende, né? No meu caso, foram em 8 meses, nós multiplicamos, se eu não me engano, umas 6 células, 6 a 8 células. Agora, eu já tive caso, por exemplo, com uma célula do pastor Aderbal, que quando ele saiu da minha casa, e foi na época, ele nem pastor não era, ele foi abrir uma célula na casa dele, ele foi como anfitrião, ele não queria liderar. Eu sempre conto esse testemunho, né? Que ele não queria liderar e eu, encorajando ele, não, eu falei, pelo menos abre a porta da sua casa. Ele abriu a porta da casa dele. Depois de umas semanas, não lembro quantas semanas exatamente, eu falei para o pastor Carlos, que liderava lá, ó, diz que você não pode ir, fala que agora é o Aderbal que vai ter que dar o estudo. Aí ele ligou para o Aderbal e falou, vou precisar de você dar o estudo, vou ter um compromisso. Falei, não, tá amarrado, não, de jeito nenhum, não vou dar não, a célula não vai ter. Então nós ligamos para ele, olha, tem gente aí que está esperando você para dar esse conteúdo, o pessoal tá... A gente vai falar para o pessoal que eu não tenho? E ele decidiu, tá bom, vou dar, só uma vez, viu? Aí ele deu uma, deu duas. Quando o EV assumiu a liderança da célula, em um ano, o Aderbal multiplicou a sua célula 12 vezes em um ano. Hoje é o pastor Aderbal que está lá cuidando de umas das nossas extensões, uma poderosíssima extensão que a gente tem em Inuã. Inclusive o povo de Inuã está por aí acompanhando a gente. Escreve aqui, ó, sou da família Unção Inuã. Coloca aqui embaixo no comentário para eu poder conhecer você. Mas, então é isso. 8 meses, se precisar de um pouco mais de trabalho, talvez um ano, talvez um pouquinho mais. Agora o processo, se estiver fazendo direitinho, acontece e é muito legal. Muito bom, muito bom. Bom, a gente falou de como começar, né, em que lugar começar, falamos desse tempo da multiplicação ali, que é uma dúvida muito comum dos pastores. E uma outra pergunta, que eu também acredito que assim, muita gente procura a gente para poder saber, o senhor falou aí um pouquinho, deu uma pincelada sobre discipulado. E muita gente pergunta como trabalhar o discipulado na célula. Como é que você trabalha isso? Se começa junto, se a gente aplica depois, como é que a gente faz aqui? Muita gente sempre procura saber. Como é que o pastor Bruno faz aí na igreja de vocês? Eu acho que a primeira coisa importante para falar a respeito de discipulado é que a gente tem que tirar da cabeça que discipulado é como se fosse uma espécie de estratégia. Tem que tirar da cabeça que discipulado é um método. Tira isso. Quando você tira isso da cabeça, você já não vai trabalhar aquele negócio mecânico. Tem que fazer isso, tem que fazer isso. Muito bom. Tira da cabeça que discipulado é um método, discipulado é um princípio bíblico que a Bíblia mostra vários exemplos
de discipulado acontecendo. Jesus com a sua equipe, Paulo com alguns discípulos como Tito, como Tíquico, como Timóteo. Você vê esse discipulado, esse modelo de discipulado acontecendo na Bíblia, que era mais por relacionamento. Boa. Não é uma parada mecânica que vem assim, ó, ponto 1, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Quando nós iniciamos o nosso trabalho discipulado, por estarmos apaixonados, tínhamos muito essa questão de relacionamento, e foi poderoso demais. Só que depois de um tempo adquirindo já essa experiência com esse modelo natural, o que foi acontecendo? Nós fomos querendo buscar um modelinho prático, um método. E aí o negócio foi ficando frio. Foi ficando frio. Então, o que eu aconselho você a fazer um discipulado, e como nós estamos fazendo aqui na nossa igreja? Aliás, você vai me dizer como que você está fazendo lá na sua rede, até que eu faço uma supervisão de discipulado, agora que é ao vivo, para o pessoal ver como é que eu supervisiono você. Maravilha. Entendeu? Mas o que acontece? O discipulado precisa ser feito vida na vida, é relacionamento. Vamos estar junto, vamos ali tomar um café, senta aqui, nada que tem que ser uma questão de obrigação, senta aqui, vamos... Cara, não, é uma coisa leve, é uma coisa natural, mas me diz aí, eu quero saber o que você está fazendo com os discípulos que você está cuidando. Vou fazer uma supervisão aqui ao vivo. Vocês querem ver? E não foi combinado, não. Não foi mesmo. Então, quantos discípulos próximos? Eu sei que você está com bastante pessoas hoje cuidando na sua rede, são vários líderes, mas quantos discípulos próximos você está hoje? Pega isso aqui, que é uma orientação para você, como que a gente faz. Hoje eu trabalho bem próximo de 4 casais, estrategicamente, né? São pessoas que estão numa posição dentro da rede que alguns muita influência, e também outros que, além da influência, tem muitas pessoas debaixo deles. Então são pessoas que automaticamente a gente foi trazendo para perto. E isso que o senhor falou sobre essa coisa natural é exatamente isso. Parece que quanto mais a pessoa entende que a proximidade da liderança, do líder, não gera peso e sim aprendizado, mais essas pessoas crescem. Então tem gente que o crescimento deles se deu exatamente porque decidiram caminhar mais perto. Não foi aquela coisa assim... Não, você tem que estar aqui. Você tem que estar aqui. Não tem peso nem para quem está vindo receber e nem para a gente, porque a gente que também acaba dando alguma coisa, a gente também fica naquela caramba. Não, fluiu naturalmente. Essa proximidade gerou crescimento para eles, e as responsabilidades por causa do crescimento aumentaram, mas a segurança de não estar sozinho vai permitindo a gente ir mais longe. Cara, nota uma coisa dessa aqui que é importante. Se o discipulado começa a ter aquele negócio, tem que estar aqui, tal hora, fica pesado, fica pesado. É óbvio que nós queremos que o nosso discípulo tenha compromisso, nós como líderes precisamos ter, mas o negócio precisa ser natural, é leve quando é natural. Cara, vamos marcar, vim aqui tomar um café, vamos estar juntos, preciso conversar um pouquinho com você, dá um pulinho aqui em casa, posso ir aí na sua casa? É assim que acontece com esses quadros? Exatamente isso. Às vezes, saindo do culto aqui, a gente vai ter um momento. Então, às vezes eu estou aqui no culto de domingo de manhã pela manhã, acabou o culto, aí a minha esposa ela trabalha, né? Então ela é plantonista. Então às vezes eu estou aqui no domingo, aí um discípulo liga, pastor, vai almoçar onde? Eu falei, cara, hoje eu estou indo para casa. Não, mas às vezes está trabalhando. Eu falei, tá, vem aqui para casa. E aí eu chego lá, óbvio, a gente almoça, mas boa parte daquele tempo é falando das pessoas que eles estão cuidando, tirando dúvidas sobre a respeito de alguma coisa ou outra, alinhando uma estratégia para o próximo mês, algo que o senhor tenha já nos direcionado, e a gente fica ali tentando saber como aplicar. E aí eu almocei, tirei um tempo bom de comunhão com eles, um tempo de qualidade, e o discipulado está feito. Isso não é peso nem para você e nem é peso para ele. É isso aí.
Quando é naquele negócio da marca, é um peso. Não, fala pra mim, eu quero te ouvir. Você que estava fazendo discipulado há um tempo atrás e, cara, quando chegava o dia do discipulado, falava assim, nossa, sangue de Jesus tem poder, hoje é dia. É hoje. Fala aí, era um peso, tanto para o discípulo quanto para o discipulador. Não porque é ruim estar junto, mas é porque é aquele negócio que tem que ser obrigado, tem que ser. Então, perdeu a naturalidade. Perdeu, né? Isso compromete. Beleza. Agora, fala para mim, Will. Então, desses 4, não por uma questão de imposição ou por uma regra, mas qual a frequência do contato que você tem com eles? Me fala aí a frequência semanal, né? Dentro de uma semana, quanto tempo que você está aí junto e encontra com eles? Em média, 3 a 5 vezes na semana a gente está sempre junto. 3 a 5 vezes na semana. Olha, você está vendo o que é uma parada natural? Antes era mais ou menos, era assim, né? Não, uma vez por semana tem que estar, de tal hora até tal hora. É isso. Hoje você reúne mais, é mais produtivo, sim, é mais leve, é saudável. Pô, para todo mundo. Antes você reunia uma semana e falava, meu Deus do céu, que já vou ter que me preparar para outra. Eu estou muito animado, gente, com o nosso mover de discipulado dessa maneira flexível, leve, sabe? É muito legal. Agora vamos só aqui falar mais um pouquinho sobre essa questão de discipulado, Wilson. Qual o conteúdo que você trabalha com esse pessoal? Gente, lembrando que eu estou fazendo uma supervisão aqui, tá? Puxa vida. Entendeu? Eu estou fazendo uma supervisão. Então, me diz aí o que você está trabalhando com esses 4 casais aí, o assunto mais ou menos é o que? Fala para mim. Muito bom. Então, o que normalmente norteia os nossos encontros é crescimento e desenvolvimento de outras pessoas. Normalmente a gente está junto para falar, poxa, cara, e fulano, você viu, cara, fulano, poxa, batizou agora, rapaz, fulano deu entrada no casamento, falou que já quer começar o curso de líder de semana que vem. Então, normalmente, uma coisa que a gente está sempre falando é sobre pessoas que eles já estão investindo. A segunda coisa é compartilhamento de lutas que a gente venceu, que a gente está vencendo. Pô, olha, eu estou com uma dificuldade aqui e tal, eu estou fazendo isso, olha, eu já fiz isso. Há um tempo atrás eu fiz assim, e aí a gente vai crescendo. É tão natural que não existe um checklist, vamos dizer assim, né? Tipo, não, eles compartilham as dificuldades e é impressionante que tudo aquilo que um dia eu venci, conforme o Senhor me orientou, eu passo para eles e eles têm exatamente o mesmo problema e aplicam a mesma solução. Então, legal. É maravilhoso. Então você tem trabalhado com eles questões que envolvem outras pessoas que eles estão cuidando. Na grande maioria, pessoas que estão demanda de problemas que eles enfrentam no dia a dia, problemas na família, problemas no trabalho, problemas às vezes até com relacionamento com outros irmãos na igreja. Isso vocês tratam no discipulado também? Sim. Normalmente, quando eles começam a crescer na liderança ali, quando Deus já começa a confiar as pessoas para estarem debaixo deles, eles já começam a sentir que precisam crescer aqui dentro deles. Então eles começam a ter aqueles desafios dos quais eu também já passei. Alinhar a motivação. Ou será que eu estou com a motivação certa? Será que eu estou crescendo por causa de mim ou por aquilo que Deus está me chamando? Começam a perceber que o ministério é mais do que o fazer na igreja. Eles começam a querer se importar com a vida do outro. Então vem os desafios, o alinhamento no casamento, são coisas que o casal, na nossa grande maioria aqui, o casal trabalha junto, né, na célula. Então vem os desafios do relacionamento, coisas que eu também enfrentei e por causa da sua orientação fui vencendo junto com a minha esposa ali. Pastor, é impressionante que a gente vai em cima daquilo que a gente venceu, parece que eles estão seguindo o mesmo caminho, assim, parece que... E aí eu, caramba, eu já sei como te ajudar nisso daí. Legal, são 3 áreas, Will, que sempre você vai
passeando nessas áreas, né? Ele tem que sempre avaliar. Eu vou dizer por que tem que ir passeando. Eu vou explicar para você aqui, pastor. A primeira área é a questão do relacionamento dessa pessoa com Cristo. Como é que ela está com Deus? O relacionamento dela em ter uma vida de intimidade, de estar orando, de estar lendo a Bíblia. Como é que está isso? Você... Então, sempre está passeando nessa área. Não significa falar sempre, mas você tem que tocar, passear nessa área. A segunda coisa é a questão ministerial, que é a pessoa, quando ela está recebendo o acompanhamento discipulado, ela precisa reproduzir isso para a vida de outros. Então, como é que está? Isso que você falou logo no início aqui é uma coisa muito importante. Como é que estão as outras pessoas que você está cuidando? Elas estão crescendo, elas estão avançando? Você precisa avaliar como que está a frutificação desse discípulo no ministério. Sim. E a terceira são as demandas da família, do dia a dia, do trabalho, os problemas que a pessoa enfrenta, porque a gente ajuda ela a enfrentar, a lidar com os problemas que ela enfrenta. Há um grande erro quando o pastor ele só pega a pessoa para trabalhar a questão ministerial. Vem cá, vamos reunir. Como é que está lá as células que você está lá? Já multiplicou? Como é que está lá o fulano? E só. E não cuida do cara no problema que o cara está enfrentando. É verdade. E o outro lado da moeda também é uma realidade. É quando o discípulo ele vem, igual o Wilson vem assim também. Eu vou dizer para você, isso aqui foi uma luta para mim. Uma luta. Não, eu vou te falar, foi uma luta. Quando ele vem só para poder trazer os problemas, ele vem e fala assim, pastor, não estou aguentando, minha esposa está me batendo todo dia, pastor. Está conjecturando, de novo e tal. Não, estou brincando. É brincadeira, irmão, é brincadeira. Depois, ó, ô editor, acho que dá para tirar, é brincadeira. É só para ilustrar aqui. Mas o que acontece? É quando o discípulo ele só suga, ele vem só com problema. Nossa. Toda reunião discipulada. Por que isso? Cara, pelo amor de Deus, você vai reunir com o seu discipulador, você compartilhe sobre as suas dificuldades, sobre os seus problemas, mas fala também o que você está fazendo para ajudar o reino de Deus a avançar. Conta uma coisa boa para o seu discipulador, traz uma alegria para ele também. É ou não é? E uma coisa que o senhor falou é verdade. O que eu percebo? Essa equipe, por exemplo, que está comigo. Quanto mais, pastor, eles se envolvem no ministério, menores são os problemas que eles enfrentam. É óbvio. É impressionante. Quanto mais você trabalha, menos você dá trabalho. É isso. E quanto menos você trabalha, mais trabalho você vai dar para os seus pastores, para os seus líderes e para os seus discipuladores. É isso aí. Entendeu? É avaliar na prática. O cara que mais está trabalhando, esse cara, ele não dá trabalho quase nenhum. Ele está trabalhando, a mente dele está lá ocupada, servindo, ajudando. Agora, quando o cara não trabalha, ele começa assim, se arrumar em fofoca, começa ciúme a pegar ele, ele começa a ficar cheio de dificuldade, de problema no meio do relacionamento, família, porque o cara está com a mente vazia. É isso aí. É engraçado que ontem mesmo eu estava conversando com um discípulo e ele falou assim, rapaz, o final do ano já está aí, né? Eu falei, daqui a pouco já virou dezembro, acabou. Ele falou, pois eu já estou pensando no crescimento da minha célula lá já em janeiro já estou vendo quem que eu vou colocar nos cursos e tal. Quer dizer, o cara já está focado, já está pisando no ano seguinte. Então esse aí ele não quer saber de crise, não quer saber de problema de política, ele está pensando no desenvolvimento das pessoas que Deus confiou. Isso daí é maravilhoso. Uma outra coisa importante sobre discipulado é o seguinte, que quando você decide que vai cuidar de alguém, que vai discipular alguém, você cresce muito. Cresce, é verdade. Eu encorajo muito uma pessoa que ela converteu agora, está chegando numa célula, você está vendo o seu líder de célula cuidar de pessoas, se apresente para o seu líder de célula e fala assim, olha, pode contar comigo que eu quero ajudar a cuidar de alguém. Faça isso. É bom demais. Porque quando você ajuda a cuidar de uma pessoa, você vai se deparar com problemas que essa pessoa vai trazer para você pedindo a sua ajuda e a sua orientação, que você também está num problema desse. E aí é maravilhoso quando você dá um conselho para um discípulo, uma orientação bíblica para um discípulo,
que você tem que aplicar na sua própria vida. Ai, 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 ai. É mais ou menos assim, ó, o cara chega e ele fala bem assim, igual o Wilson falou no passado, né? Pastor, tô apanhando em casa todo dia. Brincadeira, mano. E aí, eu já ia falar que eu tava apanhando também. Não pode ser. Aí é algo, não, qual é a brincadeira? Aí eu tô precisando me posicionar em casa também, né? Então, eu tô precisando também. E aí eu vou dar um conselho para ele em cima de algo que eu tô precisando aplicar na minha própria casa. E quando eu dou esse conselho para ele de algo que eu estou precisando aplicar na minha própria casa, parece que cai uma ficha assim, ó. Fala, caraca, rapaz, eu tenho que tomar vergonha na cara. Eu tenho que tomar vergonha na cara e melhorar isso daqui, porque eu já sei o que eu tenho que fazer. Top. Então, olha, invista no discipulado. O discipulado é algo que é poderoso e faz todo mundo crescer. Todo mundo crescer. É por isso que o grande mandamento de Jesus para os seus discípulos em Mateus capítulo 28, caramba, foi ide fazer discípulos de todas as nações. Vamos fazer, tem que formar discípulos, transferir aquilo que você tem recebido de Cristo na vida do outro. Beleza? Vamos lá para mais uma pergunta. Eu tô animado com essas perguntas. Você tá animado? Eu tô animado. Eu tô animado com esse bate-papo. Você tá animado aí? Não, me fala se você tá animado nos comentários, que eu quero saber como que nós vamos preparar o outro. Já tô até pensando aqui um montão de coisa que eu vou fazer pro outro, Will. O que eu tô pensando? Tudo aquilo que eu faço com vocês no meio da semana, ali na prática, eu vou colocar assim, ó, como você chamar a atenção de um discípulo na prática. A gente vai falar. Por exemplo, se eu tiver aqueles 3 assuntos que eu estou brigando com você toda semana, sim, eu vou fazer aqui ao vivo. Ao vivo. Entendeu? E o pessoal vai ver, caraca, o que vocês acham? Comenta aí, gente. Não faz não. Muito bom. Ó, tem um aqui que perguntou como fazer discípulo. Aqui é só ele ver o que o senhor explicou aí na prática, que o discipulado vai formar o próprio discípulo, né, pastor? Pelo que o senhor botou aqui. Agora, só um detalhe aqui, deixa eu falar o seguinte. Me ajuda, será que vocês conseguem aqui, o pessoal da nossa produção, uma garrafinha d'água só para molhar o bico? Eu também queria, por favor. Acho que tem umazinha que está aberta a minha aqui. Então, vamos lá. Como uma questão interessante a respeito do... Uma questão interessante a respeito do discipulado é que nós não fazemos discípulos para nós. Nós fazemos um discípulo para Cristo. Nossa. Então, quando alguém... Como fazer um discípulo? Você vai reproduzir o caráter de Cristo que está em você no outro. O apóstolo Paulo disse, sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Nós nunca formamos um discípulo para nós. Nós formamos um discípulo para Cristo. E a prova de que você faz um discípulo para Cristo é que você não fica aprisionando, né, o discípulo e ele tem que fazer o que você quer, do seu jeito e da sua maneira. Não, ele tem que fazer o que a Bíblia ensina. Ele tem que fazer o que Jesus orientou. Não é um discípulo que eu fiz para mim, é um discípulo para Cristo. Então, isso é uma coisa importante, né? Muito bom. Viu que bonequinho bonitinho aqui? É só uma igreja batista lá no Rio. Bonitão aqui, aleluia. Gostei disso aqui, viu? Vai ser o nosso companheiro aqui no bate-papo liderança. Ó, falamos de transição, falamos sobre tempo de multiplicação, falamos sobre discipulado. Uma pergunta que não sai aí das nossas mentorias, né? Os pastores hoje eles reconhecem que o senhor, ao longo desse tempo, o senhor desenvolveu uma equipe que serve ao seu lado. O senhor diversas vezes já deu aí testemunhos de crescimento dessas pessoas, e eles sempre perguntam para a gente: como eu consigo fazer para ter uma equipe que some ao meu lado dentro do trabalho? Aqui o pastor até perguntou dentro do trabalho da visão, da transição que ele estava ali desenvolvendo. Como é que eu faço? Essa é a pergunta de $1 milhão.
Eu não posso dizer essa pergunta assim fácil. Pode não? Não pode. Não. Essa é a pergunta de $1 milhão. Ah, meu Deus. Todo mundo quer formar uma equipe poderosa, uma equipe de sucesso. Quem não quer? Todo mundo quer. Por isso que essa é a pergunta de $1 milhão. Mas é óbvio que eu vou responder aqui, como todas as outras perguntas, sempre no Bate-Papo Liderança. Quero falar tudo, como sempre eu faço, eu entrego o ouro de tudo, né? E a primeira coisa que eu tenho para falar sobre isso é que uma equipe poderosa, ela começa com o favor e a graça de Deus. Muito bom. Eu vou dizer o que é comigo e o que eu já vejo acontecer na vida de pastores que têm equipes poderosas. Eles reconhecem de que Deus enviou pessoas boas para o lado deles e eles só souberam administrar isso, manter isso. Então, pessoas boas que Deus envia para perto de nós não tem nada a ver com a gente, é Deus que envia. O nosso radar precisa estar ligado para poder identificar, ó, Deus enviou aqui essa pessoa e depois eu vou administrar e lidando no dia a dia para ter essas pessoas mais próximas, fazer essa pessoa entender a visão que Deus confiou para a gente. Primeiro passo, gente, bondade de Deus, graça e favor de Deus. Muito legal. Quando Jesus falou que a seara era grande, pouco eram os ceifeiros, ele deu aqui uma chave muito importante para você ter uma equipe. A chave foi: roguem ao Senhor da seara para que envie ceifeiros. Todos os dias eu oro pedindo: Deus, coloca pessoas do meu lado. E eu falo a característica das pessoas que eu quero. Na minha oração eu falo. Não é, eu não falo só, eu aprendi. Foi o Espírito Santo mesmo que me ensinou isso. Você precisa pedir de maneira específica o tipo de líder que você quer. Uau. Eu não oro só pedindo: Deus, envia para mim uma equipe, envia para mim líderes. Eu tenho falado: Deus, envia para a nossa igreja líderes que sejam leais, líderes que saibam trabalhar em unidade uns com os outros. Envia líderes que sejam proativos. Cara, eu gosto de trabalhar com gente que é proativa, que vê o negócio e vai lá e não fica assim esperando. Então, eu falo, essas são 3 das mais importantes características que eu falo: lealdade, saber trabalhar em unidade e proatividade. E eu vou falando outras características que são importantes para mim na minha oração. A hora que Deus envia, o meu radar já está ali mirando isso. Então ele acende. Opa, agora eu preciso saber administrar. Muito bom. Muito, muito bom. Agora eu preciso saber administrar. Então, pastor, ore a Deus e fala especificamente. Aliás, eu queria saber quais são características que são imprescindíveis para você, de pessoas que vão fazer parte da sua equipe de sucesso. Eu quero aprender com você também. Escreve no comentário quais são as 3, talvez 5 características que sejam imprescindíveis para você na sua equipe. Eu quero aprender um pouquinho com você. Depois que você orou e você falou sobre isso, essas pessoas vão aparecer porque Deus vai enviar, Deus responde a nossa oração, o seu radar vai acender e agora que caiu no seu radar, aí você precisa trabalhar dia a dia. Dia a dia, trazendo para perto, dando treinamento, acreditando nessas pessoas, encorajando essas pessoas, porque muitas vezes a pessoa ela não acredita nela mesma, ela não acredita de que ela é capaz. Então, se você é um líder que você fala para a pessoa, você é capaz, você dá oportunidade para ela ver que ela é capaz e ela ir dando passos maiores. Cara, maravilhoso demais. Top demais, muito bom. Inclusive eu vou deixar aqui, né, que normalmente a gente tem feito um treinamento no Zoom, né, pastor? Onde o senhor tem compartilhado um pouco sobre o trabalho da equipe, como o senhor tem feito dessa maneira. Então, se de repente tiver alguém assistindo a gente aqui e quiser fazer parte da próxima turma, pode mandar um WhatsApp pra gente aí, para poder... Esse treinamento é o Multiplicando a Liderança. Multiplicando a liderança. Eu amo esse tema, né? Eu amo esse tema e por isso nós decidimos que começamos a fazer agora no finalzinho de 2022 e 2023 eu vou fazer muito desse programa Multiplicando a Liderança. Eu vou fazer muito. E nesse programa eu conto, não é como que você atrai, porque você já sabe que quem vai te dar é Deus. Eu conto nesse programa
é como que você bota o seu radar, prepara o seu radar para identificar essas pessoas e como você trabalha essas pessoas uma vez que elas caíram no seu radar. Aí eu vou falando no meu dia a dia. E é um treinamento que eu amo esse conteúdo porque é uma coisa que eu vivo. Gente, você falar daquilo que você vive, daquilo que faz parte da sua vida, é muito gostoso. Então, vale a pena, se você um dia quiser conhecer o Multiplicando a Liderança, só mandar de alguma forma aí uma mensagem. Como é que a pessoa pode mandar a mensagem para poder contactar com a gente? Legal, a gente vai deixar o link na descrição do vídeo para essa pessoa e também o número do nosso WhatsApp. Manda o WhatsApp, quero saber sobre o Multiplicando a Liderança. Pronto, a nossa equipe lá dá todas as informações para esses pastores. Que eu vou dizer para o senhor de verdade, é uma dor. Uma grande maioria dos pastores que nos procuram para um trabalho de transição ou para um suporte, pastor, eles estão sempre num processo, a maioria, num processo de retomada. Ou seja, eles já tentaram uma vez, às vezes 2 vezes até, às vezes 3, e eles não conseguiram. E aí, quando a gente começa a conversar, eles automaticamente já perguntam: e como é que o pastor Bruno tem essa equipe hoje? Como é que hoje você está aqui impactado e ele está lá? Olha, o pessoal fica impactado quando eles vêm ver a galera trabalhando, o amor que as pessoas trabalham, a espontaneidade e alegria em servir. O pessoal fica bem impactado. E não tem como você ter um trabalho relevante para o reino de Deus se você não tiver uma equipe. Eu sei o que é a dificuldade de um pastor que não tem uma equipe, porque é como se ele tivesse andando numa escada rolante, que a escada rolante está descendo e ele está precisando subir, só que ela está em alta velocidade. Então ele tenta e ele fica patinando. O pastor fica patinando, porque quando o pastor não tem uma equipe, cara, isso aqui é muito interessante. Ele está colocando força para ir para um lugar, e porque ele não tem uma equipe fechada com ele, parece que as pessoas à sua volta colocam força para travar ou até mesmo andar para trás. Então é por isso que o cara fica patinando. Eu sei o que é isso, pastor. É complicado demais da conta, mas olha, é possível você ter uma equipe poderosa do seu lado. É possível para você conseguir realizar todos os projetos que Deus tem colocado no seu coração para essa igreja local, para você conseguir subir de nível, sabe, avançar, não ficar mais mesmo problema. Não, eu quero enfrentar problemas maiores, porque problema vai ter. Não adianta você pensar que vai ter uma equipe e não vai ter problema, vai ter, só que você vai ter numa escala maior. Então eu fiquei cansado, chegou um período no ministério que eu fiquei cansado. Eu falei: Deus, é o mesmo problema sempre, fofoquinha daqui, do diácono, do louvor e fofoquinha dali. Não, eu quero problemas maiores. Que interessante, né? Aí você forma uma equipe, essa equipe vai começar a lidar com os problemas que você dava, e você dá maior. Aí chega uma hora que numa hora fala: Deus, eu quero maiores. Aí essa equipe vem pra cá. E assim, cara. É assim, o reino de Deus. O senhor está dizendo então que o segredo é desejar resolver problemas maiores. Desejar resolver problemas. Ame problemas maiores. Essa é a hora que bota a mão na cabeça e fala: porque normalmente os pastores não quer. Não adianta. Não adianta, querido pastor. Problema é todo dia. Quer crescer, vai ter dor. Quer crescer, vai ter pressão. Quer crescer, vai ter dificuldade. Não tem para onde correr. O segredo é amar problema. Bom, tem uma pergunta que um pastor fala. Pelo teor da pergunta, ele está num processo ainda no processo de transição, só que ele está com dificuldade a igreja, pelo que eu entendi aqui, a igreja já está com uma célula ali, ou algumas células, só que ele está com dificuldade de integrar as pessoas da igreja na célula. Ele já está ali trabalhando, tudo, mas ainda tem eles costumam chamar de 2 igrejas dentro de uma. Ele tem um pouco aqui e um pouco lá. Ele tem um pouquinho de pessoas na célula e um pouco. E a pergunta dele é: como é que eu faço para integrar essas pessoas? Bom, primeiro que uma igreja que ela trabalha
ela é uma igreja em células, que há uma diferença da igreja com células e a igreja em células. Ah, vale a pena eu explicar isso aí para... Você sabe qual é? Me fala então, que eu quero saber se eu te ensinei direitinho. Não erra, pelo amor de Deus. Não vou errar, não. Não erra. Uma igreja com célula é aquela igreja que a célula ela funciona quase que como um ministério. É opcional a pessoa fazer parte ou não. Então, eu sou dos casais, eu sou dos jovens, eu acho que eu vou ser da célula aqui, mas eu posso ser ou não e está tudo bem para as pessoas, né? Então, ela pode ou não. Uma igreja em célula, toda a vida da igreja, a essência da igreja passa por lá, através das células. Independente de onde ela esteja, jovem, casal, todo mundo. Dá uma palavra, aprendeu direitinho, aleluia. Só tem um detalhe, é a questão de... a igreja que ela é em células, não significa que a pessoa é obrigada a estar, mas que não é obrigado. Sim, isso. Né? Mas a espinha dorsal da igreja é a célula. Tudo acontece através da célula e por meio da célula. Então vamos lá, uma vez que já explicou o que é uma igreja com células e uma igreja em células, e não existe uma que é certa e uma que é errada, é simplesmente uma direção que Deus deu para você trabalhar. Muito bom. É uma direção. Tem pastor que ele trabalha a sua igreja, uma igreja com células, e se Deus te chamou para que a célula seja um ministério, mais um braço, amém, Deus te chamou. É a direção que Deus deu para aplicar, glória a Deus. Se a sua igreja ela é em células, tudo funciona pela célula, glória a Deus também. Parabéns, é isso aí. É importante o senhor desmistificar isso, porque por muito tempo se sustentou que não, só dá certo desse jeito. Não só dá certo isso. De um modo de... Não tem isso. Você sabe qual é a maneira que dá certo isso? A maneira que dá certo é aquela maneira que Deus mandou você fazer. Uau! Essa é a maneira que dá certo. Muito bom o senhor falar isso. Muito bom. Essa é a maneira. Qual é a maneira que eu tenho certeza Deus está aqui falando para mim assim? Essa é a maneira certa. Eu até falo para pastores que eles querem transicionar, eu falo, não transiciona a igreja. Isso aconteceu com muitos pastores que deu zebra e depois o cara ficou frustrado dizendo que o trabalho com células era ruim, que não funcionava. Por quê? Ele estava transicionando a igreja para a célula porque ele ouviu falar que as igrejas em células elas explodiam, elas cresciam. É um fato. Mas você não tem que fazer por causa disso. Você tem que fazer porque você sente que Deus está te chamando para isso. Seu coração tem que queimar. Porque se você for só porque está dando certo e algumas igrejas estão crescendo e Deus não está te chamando para isso, você vai trabalhar, não vai dar conta do recado, porque não está dentro de você, não é aquilo que Deus chamou para fazer. Você vai ficar frustrado e depois vai dizer que o negócio não dá certo. É isso. É isso. Então vamos lá, eu queria voltar aqui esse bate-papo, queria voltar à pergunta que foi feita, que é como colocar uma igreja... como integrar essas pessoas como integrar, né, o pessoal da igreja que está na igreja e o pessoal que está na célula para vir para a igreja. Toda igreja que é em célula, essa igreja, ela normalmente vai ter mais pessoas nas células do que no culto, na igreja. Verdade. Por quê? Porque as células, elas são muito evangelísticas, elas estão ganhando. Então, uma pessoa que não viria na igreja, ela vai na célula. É o primeiro contato dela com o evangelho. Verdade. Você tem na sua rede pessoas que vão só na célula e não vêm na igreja? Puxa vida, a gente tem. E esse é um sinal de que a igreja em células está funcionando. Glória a Deus por isso. Os líderes atraem com o relacionamento e depois vai... É um sinal. Pegar. O que nós não podemos é nos acomodar. Exato. Não, eu sei que isso é um fato e eu vou sempre criar estratégias para que essas pessoas conheçam a igreja e venham para a igreja também. É isso aí. Então, são várias estratégias que se faz. Nós temos lá no nosso ambiente, lá a célula na prática, já um montão delas que eu faço. Sim, verdade. São eventos específicos que você faz na igreja para que a pessoa ela venha conhecer a igreja e quebrar aquele negócio, né? Aquele preconceito que a pessoa tinha. Ela vem, cara, não era o que eu pensava e tal. Opa, já veio. É uma maneira de você conversar com um discipulado informal com essa pessoa. É uma reunião na célula que eu ensino muito para os nossos líderes aqui na reunião de terça-feira, como que eles vão dar um testemunho do culto.
você está na célula e tem um monte de gente naquela célula que não veio em culto, e aí você pergunta para Wilson, aquele culto de domingo foi o quê, rapaz? Meu Deus. Caramba, rapaz, pastor Bruno com aquela palavra que, pô. Aí o pessoal já tá, aí o outro já levanta lá e reforça o testemunho. O cara que está na célula, que não vai no culto, como é que fica a curiosidade desse cara? É igual o pessoal falando de um filme que lançou no cinema e você não viu ainda. Exatamente. Fala, vou lá semana que vem. Cara, eu tenho que ir lá um dia, tem que ir. Bom, então são várias estratégias, a gente fala um monte dessas estratégias no Célula na prática, né? Mas é isso aí, o desafio de você pegar o pessoal que está na igreja, é membro da igreja e ainda não vai na célula, também é um desafio. Você precisa fazer isso daí com testemunhos de pessoas que estão na célula e várias outras coisas que acho que a gente pode falar um dia só sobre isso. Acho que a nossa hora está acabando porque tem o Jogo do Brasil daqui a pouco, né? Não sei que dia que esse pessoal está vendo isso, mas tem o Jogo do Brasil. Só queria saber se foi bom para você esse bate-papo aqui. Maravilhoso, mais uma vez assim, bom demais. Tá sempre aprendendo, né? É o que o senhor falou, quando a gente se coloca, se dispõe também a dar, a falar alguma coisa no intuito de ensinar, de compartilhar, a gente acaba recebendo mais do que entrega. Valeu a pena, né? Nossa, muito. Tá, deixa eu só falar uma coisa aqui, Will. No dia, qual o dia de janeiro que nós vamos fazer o Ativa Líder? Dia 21 de janeiro, terceiro sábado. Dia 21 de janeiro. Deixa eu falar uma coisa para você. Dia 21 de janeiro, nós vamos estar fazendo aqui um treinamento presencial de 12 horas. É o treinamento. Verdade. Eu vou trazer ali ferramentas de ativação para você, ferramentas de ativação para você trabalhar com a sua equipe. Eu vou trabalhar com você estratégias que eu aplico com a minha equipe de líderes para sempre chegar para o próximo nível. E aí, no caso, 2023, você já vai desenhar ali o que você vai fazer para chegar no próximo nível na sua igreja no ano de 2023. E você vai sair daqui, eu vou falar, pilhado. O cara sai pilhado ou não sai? Poxa, e tem mais um plus, Pode né? falar. Tem 3 anos, completar 3 anos que a gente não faz um treinamento presencial. Não, cara, eu tô com um negócio aqui explodindo, esses treinamentos presenciais tá explodindo, então eu tô doido. Se eu sou esse pastor, eu já fechava a passagem agora. Ativa Líder vai ser algo para você e que vai afetar toda a sua equipe, toda a sua igreja também. Então, você querendo saber informações do Ativa Líder para estar comigo, 12 horas de treinamento presencial, você vai levar material para casa, vai ser fantástico. Só mandar para a gente um WhatsApp e eu vou ter uma grande alegria em te dar um abraço e estar com você o dia inteiro. Poderoso demais. Muito bom. É isso aí. Valeu então. Valeu, galera aí da nossa produção. Foi bom para vocês? Para mim foi bom também. Brasil hoje ganha de quanto? Fala aí. 3-0. 3-0? Vamos ver aí, né? Tá gravado. Tá gravado. É isso aí. Bate-papo liderança. Fique ligado, porque na próxima semana tem mais um e vai ser poderoso demais. Valeu.